Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, mais um vídeo por aqui no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro e faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio. Eu faço alguns jogos direto dos estádios daqui do Rio de Janeiro e também os famosos geladões, né, onde cada um está em seu estúdio, em suas casas também fazendo jogos. E como foi o caso desta quarta-feira, né, onde eu trabalhei na transmissão da vitória do Flamengo, 1-0 em cima do Bahia, jogo que aconteceu na Fonte Nova, em Salvador, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2024. E esse vai ser o tema desse vídeo, para fazer aquele breve resumo do que aconteceu nesta partida, tá bom? Então eu já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação, tá? E claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema. O importante é divulgar o meu trabalho, o conteúdo que faço aqui, os vídeos. Vai que essa pessoa acabe gostando, curtindo, né? Então, essa divulgação também é muito importante para o meu trabalho. Eu estou com o objetivo de alcançar a marca de 300 inscritos. Me ajudar nessa? Então, vamos com tudo para mais um vídeo por aqui. E Flamengo venceu o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil de 2024. Uma vitória por 1-0 em cima do Bahia, lá na Fonte Nova, em Salvador. E para começar esse resumo, né, do que aconteceu na partida desta quarta-feira, que o primeiro tempo, né, acabou sendo aquele cenário bem parecido com o que foi no duelo entre as duas equipes no Maracanã, que aconteceu pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? Só teve uma coisa de diferente, que no jogo do Maracanã, o primeiro tempo, saíram 2 gols, né? Já no jogo desta quarta-feira não teve gol no primeiro tempo, né? Enfim, o Bahia, que teve mais a posse de bola no primeiro tempo, teve mais finalizações, teve mais chegadas à grande área do Flamengo do que o contrário, do que o Flamengo conseguiu chegar na grande área do Bahia. O Bahia no primeiro tempo teve 9 finalizações contra apenas 3 da equipe do Flamengo. Né? O Bahia, que nesse primeiro tempo, né, quando teve esse controle maior da posse de bola, ele conseguiu construir as suas jogadas de uma forma bem tranquila, até pela parte central de ataque. Assim, o Flamengo, ele, no caso técnico Tite, ele tentou colocar ali uma formação em que, na teoria, parecia que o Flamengo ia ter mais jogadores no meio de campo, né? Muitos imaginavam que o Gerson poderia ser esse quarto jogador no meio de campo, né? Junto com o Eric Pulgar, Léo Ortiz e o De La Cruz. Só que na prática não foi bem assim, sabe? Porque o Bahia, ele conseguiu construir muito bem as suas jogadas pela parte central no campo de ataque. O Bahia, ele acabou tendo mais chegadas perigosas, não só pelo meio, mas também pela faixa direita. Então, o Santiago Arias, o lateral direito do Bahia, acabou sendo muito acionado no ataque da equipe tricolor, né? Teve muitas chegadas ao ataque também. Só que dessas 9 finalizações que eu falei que o Bahia teve no primeiro tempo, apenas uma foi na direção do gol defendido pelo Matheus Cunha. O Matheus Cunha, que hoje foi o titular no gol do Flamengo, já que o técnico Tite está promovendo um rodízio entre os goleiros do Flamengo. O Matheus Cunha vem sendo o titular do Flamengo em partidas da Copa do Brasil, enquanto que o Rossi está sendo titular nos jogos no Brasileirão e também pela Libertadores.
E Matheus Cunha, nesta quarta-feira, fez uma boa partida, tá? Ele fez defesas importantes, principalmente no segundo tempo, tá? Que eu vou falar já já. Mas no primeiro tempo, só uma finalização que o Bahia fez foi na direção do gol do Matheus Cunha, que foi um chute de longe do Everton Ribeiro. E aí foram 5 finalizações para fora e 3 que foram bloqueadas pela defesa do Flamengo. Então o Bahia, ele teve esse controle maior da posse de bola, ele teve um volume maior de chegadas à grande área do Flamengo, só que faltou aquele capricho no último passe. E quando acertou o último passe, aí faltou aquele capricho na finalização, né? Finalizações que foram para fora ou que acabaram sendo bloqueadas pela defesa do Flamengo, chute dentro da grande área, chutes que foram da entrada da grande área do Flamengo também, né? Só que faltou esse capricho para a equipe do Bahia. E como falei antes, o Flamengo teve apenas 3 finalizações no primeiro tempo. 2 que foram para fora e uma que foi bloqueada pela defesa do Bahia. Essa chance, no caso, essa finalização que o Flamengo teve foi bloqueada pelo Bahia, talvez foi a chance mais perigosa que o Flamengo teve no primeiro tempo. Que teve um passe rasteiro, que a bola chegou até o Gerson, dentro da grande área do Bahia. O Gerson finalizou, mas a bola bateu na marcação do Bahia. E outras 2 que foram para fora foram em finalizações de longa distância, em que o Bahia, ele... Até deixa eu ver aqui rapidinho, né? No primeiro tempo, o Bahia ele terminou com 63% de posse de bola, contra 37% da equipe do Flamengo. Mas eu vi durante o primeiro tempo que chegou a quase 70% essa posse de bola da equipe do Bahia. Então o Flamengo acabou mais se defendendo, foi pouco criativo até no primeiro tempo. Mas é aquela situação, quando você tem um controle da posse de bola, quando você tem um volume grande de chegadas na grande área contra uma equipe como é o Flamengo, você tem que aproveitar as chances, você tem que aproveitar as oportunidades. Se você não aproveitar, você pode acabar se dando mal. E foi o que aconteceu com o Bahia. Até porque, no início do segundo tempo, 4 minutos do segundo tempo, o Flamengo fez o gol da vitória. E foi numa cobrança de escanteio. Olha só, a vitória que veio do ar, né? Pois é. E aí, o escanteio que foi pela direita. E até deixa eu ver aqui, pra ver se eu não tô ficando maluco. Cara, olha só. O Flamengo só teve um escanteio na partida. Um escanteio. E foi o escanteio do gol do Flamengo, olha só. A cobrança de escanteio pela direita, De La Cruz, que não estava jogando bem na partida, tá? É um detalhe importante, o De La Cruz, de uma forma geral, não fez uma boa partida, tá? Só que no único lance que foi bem, saiu o gol. Foi nessa cobrança de escanteio do De La Cruz pela direita, a bola chegou até a entrada da pequena área. E o Bruno Henrique ganhou no alto, cabeceou para baixo, no canto direito do gol defendido pelo Marcos Felipe. A bola passou por debaixo dos braços do Marcos Felipe. O goleiro do Bahia esticou o braço para tentar fazer a defesa, mas não conseguiu. A bola passou por debaixo dos braços. Não sei se dá para considerar isso como um frango, tá? Eu tenho as minhas dúvidas. Tem gente que vai achar que foi um frango, tem gente que não vai achar que foi um frango. Mas dessa forma o Flamengo conseguiu a vitória nesta quarta-feira. E sabem quantas finalizações na direção do gol do Marcos Felipe que o Flamengo teve em toda a partida? Uma só. É isso que eu falei minutos atrás. O Bahia teve um volume grande de posse de bola, de oportunidades criadas, finalizações, mas não conseguiu aproveitar. Mais uma vez, né?
E aí o Flamengo em uma consegue marcar o gol e vencer a partida. Isso é futebol, amigas e amigos. Isso é futebol. E aí depois que o Flamengo fez esse gol na única finalização a gol que teve no jogo, em um único escanteio que teve no jogo, o Bahia depois teve outras oportunidades, teve duas finalizações, 3 no caso, né, que foram perigosas no segundo tempo, né? É que em duas foram assim, uma perto da outra até. Primeiro, uma jogada pelo meio, né? O Everton Ribeiro deu um belo passe rasteiro encontrando o Jean Lucas no meio da defesa do Flamengo, dentro da grande área do Flamengo. Aí o Jean Lucas chutou com o pé direito. O goleiro Matheus Cunha, ele abriu as pernas, caiu, mas conseguiu, né, fechar o ângulo muito bem na finalização do Jean Lucas e acabou que fez uma grande defesa. Depois teve uma outra finalização que foi do Everton Ribeiro, que recebeu dentro da grande área. O Everton chutou com o pé esquerdo, a bola foi no canto direito do goleiro Matheus Cunha. O goleiro do Flamengo fez uma bela defesa, só que acabou que não valeu essa jogada, porque foi marcado o impedimento. Depois teve uma chegada pela esquerda, o passe do Cauli. A bola deu uma leve subida e chegou até o Tassiano, que da entrada da pequena área pegou de primeira com o pé esquerdo. Essa bola foi no meio do gol, onde estava o Matheus Cunha, foi um chute rasteiro. O goleiro do Flamengo fez uma defesa com muita segurança. Depois, né, no decorrer do segundo tempo, o técnico Rogério Ceni procurou fazer modificações, tirou o atacante Everaldo para colocar o atacante uruguaio, o Luciano Rodrigues, tirou o Tassiano para colocar o atacante Ademir. Também aconteceram as saídas do Everton Ribeiro, do Cauli e do Caio Alexandre. Aí entraram o Iago no lugar do Cauli, o Iago Borducci, que é lateral esquerdo. Entrou o meio-campista Carlos de Pena no lugar do Everton Ribeiro. E entrou o volante Rezende no lugar do volante Caio Alexandre. E aí o Bahia ele teve uma grande oportunidade já na reta final, que foi um cruzamento que veio da esquerda. A bola chegou até o Luciano Rodrigues, que da pequena área, na cabeçada, mandou por cima do gol. Perdeu uma grande oportunidade de empatar o jogo para o Bahia. O torcedor do Bahia ele tem que ter muita calma em relação ao Luciano Rodrigues, que é um jovem atacante de apenas 21 anos de idade, que ainda tem muito a crescer na carreira. É um atacante muito bom, cara. Um atacante muito bom. Muitas equipes da Europa queriam contratar o Luciano Rodrigues, mas ele acabou escolhendo o Bahia, né? Então, assim, tem que ter muita calma com ele, tá? Ele é um atacante muito bom, um atacante muito promissor, mas que chegou recentemente ao Brasil, que tem que se acostumar ao ritmo de jogo daqui, porque a intensidade do futebol aqui no Brasil é acima do que é no futebol uruguaio. Então, assim, tem que ter muita calma com o garoto, tá, gente? Você que torce pro Bahia, tem que ter muita calma com ele, tá? Mas, assim, 3 mexidas que o Rogério Ceni fez, que foram as entradas do Rezende, do Carlos de Pena e do Iago Borducci, foram, assim, já no final do jogo, né? E é uma queixa que muitos torcedores do Bahia têm, né? Que muitas vezes o técnico Rogério Ceni faz substituições tardias, e foi o caso hoje mais uma vez. Enquanto que o Flamengo, né, o técnico Tite, acabou que tirou o Luiz Araújo para colocar o Wesley no ataque, tirou também o Léo Ortiz, né, que foi titular no Flamengo de novo, aquilo que eu falei nos vídeos anteriores. O Léo Ortiz ele tem que ser titular no Flamengo, ou como zagueiro ou como volante. Hoje foi volante. Saiu, né, o Léo Ortiz no decorrer do segundo tempo para a entrada do volante Everton Araújo. Saiu Ayrton Lucas na lateral esquerda para colocar o Davi Luiz. Então, assim, o Davi Luiz formou a dupla de zaga com o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, zagueiro, foi deslocado para a lateral esquerda. E aí teve a saída também do De La Cruz para a entrada do Michael.
E aí já vou falar sobre esses dois jogadores também, tal De La Cruz e Michael. Enfim, então, já mais pro final do jogo, né, o Tite ele foi fechar a casinha, né, para tentar segurar o resultado e acabou que conseguiu, né? Até depois desse gol que o Flamengo fez, né? O Flamengo também não foi tão criativo assim em toda a partida, tá? De uma forma geral no jogo, o Flamengo não fez assim um grande jogo, não fez uma grande partida, mas conseguiu ser efetivo. E na única finalização que fez na direção do gol em toda a partida, acabou que fez o gol e conseguiu a vitória. Mas, de uma forma geral, o Flamengo não fez aquele jogo espetacular, não fez um jogo maravilhoso, mas conseguiu a vitória. Uma vitória muito importante diante de um adversário muito qualificado que é o Bahia. E então, o Flamengo começa na frente nessa disputa das quartas de final. O jogo de volta será no dia 12 de setembro. Vai ser numa quinta-feira, 9h45 da noite, no horário de Brasília, no Maracanã. Vai ser depois da data FIFA. Flamengo que avança para a semifinal em caso de uma nova vitória ou então um empate. Se o Bahia vencer por um gol de diferença, a partida vai para os pênaltis. Agora, se o Bahia vencer por no mínimo 2 gols de diferença, aí é o tricolor quem garante vaga na semifinal. Quem avançar nesse duelo vai enfrentar na semifinal ou o Corinthians ou o Juventude. Em relação ao Flamengo também, que aí agora tem duas preocupações, né, em relação ao De La Cruz e ao Michael. Os dois deixaram a partida com dores na coxa. Olha aí, mais 2 lesões musculares aí na conta para o Flamengo. E o Michael, né, que está começando a temporada agora, né, o Michael que estava no Al Hilal da Arábia Saudita, e o calendário do futebol na Arábia Saudita, ele segue o padrão do calendário do futebol europeu, né? Então a temporada na Arábia Saudita começou agora. Então o Michael começou a temporada agora também. E já sentiu um problema na coxa, cara. É impressionante o que acontece no Flamengo, cara. E eu falei no vídeo anterior, o Michael vai ser uma figura muito importante na parte física também, porque enquanto os outros jogadores estão já não estão com a parte física tão boa assim, o Michael tá começando uma temporada e nesta quarta, no segundo jogo dele pelo Flamengo, já sentiu a coxa. Cara, impressionante o que acontece no Flamengo, hein, cara? Impressionante. E a gente tem que aguardar para ver, né, a gravidade dessas lesões, né, do De La Cruz e também do Michael. Em relação ao De La Cruz, né, que aí fica uma preocupação também em relação à seleção do Uruguai, né, já que na semana que vem vai acontecer, né, quer dizer, vão acontecer mais 2 rodadas de eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. De La Cruz seria um cara convocado pelo técnico Marcelo Bielsa para a seleção do Uruguai, só que agora tem que ver como é que vai ficar em relação a essa lesão na coxa que ele teve nesta quarta-feira. O Gerson também, né? O Gerson saiu ali meio machucado também, né? Não sei se teve algum problema de dor, de lesão também, enfim. São interrogações aí que o Flamengo tem. E em relação ao De La Cruz e ao Michael, que saíram com dores musculares, com dores na coxa também, cara, impressionante. Enfim, e aí eu já falei, né, da data do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo que vai voltar a campo neste domingo, 4 horas da tarde, no horário de Brasília, vai enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena, em São Paulo, jogo pela 25ª rodada do Brasileirão. Vai ser o reencontro do técnico Tite com a torcida do Corinthians. Como é que vai ser a recepção da torcida corintiana pro Tite, hein? Porque o Tite tem uma grande história com o Corinthians, né? Essa que é a verdade.
conquistou títulos importantes, até título mundial, em 2012, né? É um dos grandes técnicos da história do Corinthians, só que os corintianos não engoliram nada essa saída dele para o Flamengo no ano passado, né? Então, vamos ver como é que vai ser essa recepção neste domingo, né? Vai acontecer esse reencontro do técnico Tite com o Corinthians na Neoquímica Arena. Corinthians que está numa situação bem complicada no Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento, 18º lugar com 22 pontos. Já o Bahia vai ter o duelo contra o Red Bull Bragantino. Jogo que vai acontecer neste domingo, às 6h30 da noite, no horário de Brasília. Partida que vai acontecer no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, pela 25ª rodada do Brasileirão. O Red Bull Bragantino, que não está bem na temporada, chegou a 10 jogos sem vencer. Nesta quarta-feira acabou perdendo para o Criciúma, lá em Santa Catarina, jogo atrasado pela 19ª rodada do Brasileirão. Então, Bahia vai ter esse duelo fora de casa para tentar voltar a triunfar na temporada, né? Então, encerro meu vídeo por aqui, né? Fiz esse resumo do que aconteceu nesta quarta-feira, esse duelo grande, gigante, entre Bahia e Flamengo, que o Flamengo venceu por 1-0. Se você ficou comigo até aqui no final, muito obrigado pela sua audiência, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo, tá bom? Comenta aí o que você achou da partida e nesta quinta-feira estarei em São Januário acompanhando Vasco e Atlético Paranaense. Primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil e na última segunda-feira, hein? Já deu aquele tumulto. O que vai acontecer nesta quinta-feira, hein? Vamos ver, né? É isso. Então, volto com mais um vídeo em breve, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência. Beijos e abraços a todos e até a próxima. Tchau, tchau.